Bandeirantes, eu estou dando a fonte e estou dando quem falou. O presidente do Corinthians disse à rádio Bandeirantes declarou oficialmente, que... Declarou que tá fora, tá fora. A declaração dele à rádio Bandeirantes que ele está desistindo do Henrique Dourado. Olha, Pascoal, com todo respeito à declaração do presidente do Corinthians, o Roberto de Andrade, e a sua informação também, o Sormani trouxe a informação. Eu só estou repassando a informação. Repassando o que ele declarou. A declaração dele à Rádio Bandeirantes. E o Sormani trouxe a informação ontem que o Corinthians aí também achou caro, que não investiria mais R$1, a proposta era aquela mesmo. Eu tenho uma outra informação, inclusive, de que estaria bem encaminhado sim, por mais que ele tenha declarado isso. Olha, o salário do Henrique Dourado que a gente está pedindo é de 450 mil, o Corinthians não aceita pagar isso. O Corinthians, ele fez, de fato, uma proposta aí abaixo desses 450 mil. A proposta gira em torno de 400 e o Corinthians estaria disposto a aumentar, sim, esse valor aí de 8 para 10 milhões, inclusive já até parcelando esse pagamento. Era ato 30 e 60. Ele pagaria 5 milhões à vista para o time do Fluminense e duas parcelas aí em 30 e 60 dias de 2 milhões e meio. Aconteceria talvez, até onde eu tinha informação, a oficialização desse negócio após a Florida Cup. Que eles iam enrolar, ainda empurrar com a barriga, enrolar um pouco mais aí até o término do torneio nos Estados Unidos, que está sendo realizado em Orlando, mas que após esse período aí o Corinthians oficializaria a contratação do Henrique Dourado. A informação que eu obtive foi essa. Isso antes da declaração do presidente do Corinthians. Mas não nos esqueçamos, Pascoal, que o próprio presidente do Corinthians, ele disse que não traria o Júnior Dutra. Passou 3 horas, ele fez o quê? Então, calma lá com o Andor. E pode gastar 6 no Capixaba e não pode gastar 2 milhões a mais para contratar um atacante que pode resolver a carência, a ausência do Jô nessa temporada? Pode gastar 6 milhões no Capixaba. Não pode gastar 2 milhões a mais na contratação de um cara que pode chegar e resolver. Não pode porque gastou 6 no Capixaba. Então, contratou nada. Tem que ter mais 8 para gastar do Matheus Vital agora. É isso aí. Não pode chegar nos 10 porque não tem. Por quê? Não tem por quê. Isso. Porque gastou demais. Chega no limite e você não tem como fazer. A gente fez uma conta rápida ontem aqui, com respeito do Juninho Capixaba, com todo respeito ao Juninho Capixaba, ao lateral esquerdo. Estou me reportando a contratação. Ele custou, no mínimo, na minha visão, 9 milhões de reais ao Corinthians. O Douglas vale menos que 3 milhões de reais? O goleiro que estava no Avaí? Não vale. Foi um dos melhores goleiros do campeonato. Não vale menos que 3 milhões. E o Corinthians deu mais 6, são 9 milhões de reais. Faça uma conta aí na média do que tem no mercado. Não vale menos que 3 milhões. É só isso, gente. É que às vezes, Pascoal, você é um cara malaco da bola, você é um cara que já foi dirigente de futebol, sabe que muitas vezes o dirigente ele dá uma declaração para não continuar a polêmica, para esfriar um pouco o negócio, para a imprensa sair de cima. Porque você sabe, quanto mais holofote estiver em cima do negócio, o pior é para todo mundo. Porque o time que quer comprar, ele vai ter que investir mais dinheiro, o empresário vai forçar uma barra, entendeu? Então, quando você tira um pouco de cena o teu time, você tira o carro ali dos holofotes, você deixa o negócio ali numa penumbra, numa sombra, a coisa esfria, Pascoal. A coisa é mais fácil de se tratar. As luzes da ribalta. Pois é, deixa ali no breu. Gostou? Entendeu? Então a coisa esfria, Pascoal. Fica muito mais fácil e mais flexível o negócio. Você sabe disso, Pascoal. Sim, mas quando há uma declaração desse porte... Pascoal, a declaração desse porte ele deu em cima do Júnior Dutra, acabei de falar. Passou 3 horas, ele fechou o negócio. Aí ele falou, mas o Carilli insistiu, ele pediu. O Henrique Dourado é pedido do Carilli também. Não é mentiroso, Flavinho, mas em determinados momentos... oficialmente desistir. Flavinho, isso chama-se estratégia. Isso chama-se estratégia. Não fala nada. Você nunca jogou War? Não. Às vezes eu tô do teu lado e falo, não vou te atacar, Flavinho, não é pra falar jogar. Já faz parte do país. Isso não é um jogo de War. Eu falo que é verdade no futebol. Isso chama-se negociação. Desculpa, eu acho que vocês se conformam muito facilmente com esse festival de mentiras em Mas é assim que funciona. Sim, mas não é pra ser, gente. Se o Corinthians contratar esse jogador, a primeira coisa que alguém tem que fazer Henrique Dourado. É ligar pro presidente do Corinthians e falar, escuta, o senhor falou oficialmente que não ia ter negociação. Aí ele vai falar. O senhor é um mentiroso? Meu senhor, ele vai falar. A pergunta tem que ser assim, o senhor é um mentiroso? Não, meu senhor, ele vai falar, gente, as coisas mudam no futebol. Então não fala nada, o cenário muda a todo momento. Como as coisas mudam, como as coisas mudam a todo instante, não fala. Que não venha a público dizer Vamos oficialmente saindo do negócio. Mas vocês concordam comigo que não é a primeira e nem vai ser a última vez que a gente vai ver algo assim? Não. Se o Corinthians vier a contratar o Henrique Dourado, não é a primeira vez que acontece? E dirigentes. Nem todos são iguais. O problema é que se pega alguns dirigentes, muitas vezes você dá crédito ao que ele fala quando parece conveniente, parece que combina com aquilo que a maioria quer, sei lá.
E aí, em outras ocasiões, o mesmo cara você pega e não dá crédito. Não dá, não faz Mas sentido eu tô isso. concordando ou com o você Mano, dá Flávio, crédito, porque eu já vi esse ou filme. o cara tem crédito ou não tem, entendeu, mano? Flavinho, no futebol, nem sempre o que é dito agora vai acontecer de fato. Eu só tô dizendo o Flavinho, seguinte... isso chama-se estratégia para que você possa concluir o seu negócio. Vamos fazer o seguinte, não dá para discutir esse assunto, porque não se sabe se é verdade ou não o que o presidente falou. Qual é o próximo assunto? Pronto, é melhor. Então a gente vai deixar a conta dessa forma, de que o presidente do Corinthians não tem credibilidade? Mas ninguém está dizendo. Ninguém está dizendo. Mas o que o Mano está dizendo me leva a esse caminho. Porque se ele falou do Júnior Dutra, X, é estratégia de negócio. Não. Isso é estratégia. O Mano acabou de dizer. Então que não se é estratégia de negócio. Como nós não sabemos qual é a estratégia de negócio do Corinthians, então não há o que comentar. Não, a estratégia é aquela que você apontou ontem. Qual a estratégia? Você falou, chega nesse ponto, o ponto que o Corinthians chegou... Isso não é estratégia. Isso é um fato. Mas o Mano está dizendo que esse fato, ele não é um fato concreto. Na verdade, não passa de uma estratégia. Como é uma estratégia, morreu o assunto. Ô, senhor Mano, inclusive o próprio Henrique Dourado conversou ontem com o Abel Braga. O Abel Braga se mostrou espantado com o que ele ouviu do Henrique Dourado. Ou vocês não viram essa informação? Vocês viram. Então, que ele vai sair... O Henrique Dourado nesse dezembro para ele vai sair. Ele vai sair do Fluminense, é certo. Agora, nós estamos tentando colocar o Henrique Dourado no Corinthians. Não, tentando colocar, não. É o único clube que demonstrou interesse de fato no Henrique Dourado. Se o presidente do Corinthians já dizendo que não vai contratar mais... que ele vai sair do Fluminense pode parecer um caminho muito forte, mas não é o que o presidente do Fluminense diz. O presidente do Fluminense, que não faz uma boa administração, é verdade, até aqui, pelo contrário, mas ele disse que quer que fique, o Henrique Dourado. E o Roberto de Andrade participou com a gente no Expediente Futebol, anteontem, se não me engano, e ele falou que não ia atravessar o negócio do Fluminense com o Henrique Dourado. É claro que as palavras vão ao vento, né? Mas a posição dele foi essa, não, o Corinthians tem interesse, sim, mas é uma coisa que ele tem que resolver com o Fluminense. Se houver um distrato dele com o Fluminense, o Corinthians tem interesse. Se o Fluminense fizer questão de ficar com ele, o Corinthians não vai. Pode também estar blefando. Eu vou mostrar para você a manifestação do presidente do Corinthians na íntegra. Não tem mais nada. Nem interesse tenho mais. No meio do caminho acontecem algumas situações e você desiste. Demonstrei interesse, mas o Fluminense não quer liberar o jogador. Isso. Ponto. Fazer o quê? Ficar insistindo? Não dá, né? Vida que segue, disse o Roberto Andrade. Então é coerente com o que ele colocou 2 dias atrás no Expediente Futebol. O que nós temos que fazer? Se o Fluminense acertar que ele vai sair, eu vou... Tem outro episódio, senhor Mário, eu posso relembrar um outro fato? Uma vez houve Mas pode haver uma reversão no quadro. Claro. Mas, Eugênio, eu falo isso porque, uma época, vocês lembram quando o Oswaldo Oliveira... O Fluminense joga hoje, inclusive. Sim, é verdade. O Fluminense joga na Florida Cup. Eu acho que ele joga ainda a Florida Cup pelo Fluminense, ainda ele joga. Mas, senhor Mani, você vai se lembrar desse episódio que eu vou te citar agora, porque você estava na mesa quando aconteceu também. Existiu uma reunião entre Oswaldo de Oliveira, Roberto Andrade e quem que era o terceiro elemento que estava na mesa? Me fugiu agora. Existiu essa reunião em uma churrascaria de São Paulo. Todo mundo, olha, vai mandar o Oswaldo de Oliveira embora, vai mandar o Oswaldo de Oliveira embora, vão mandar o Oswaldo de Oliveira embora. Falaram naquela oportunidade, o Roberto está demitindo o Oswaldo, essa reunião é para isso. Ele mandou aí mensagens falando que não demitiria o Oswaldo de Oliveira. Ele não demitiria o Oswaldo de Oliveira. Passou, não sei se passou um dia ou 12 horas. Não sei se chegou a um dia. Houve a demissão do Oswaldo. Então, Pascoal, algumas coisas dentro do futebol, elas acontecem de uma hora para outra. Mas parece que essas coisas acontecem mais no Corinthians. Então, eu estou te trazendo fatos concretos. O Roberto, no caso do Júnior Dutra, Pascoal, de manhã ele desmentiu, ele falou, não tem mais nada, desistiu oficialmente do Júnior Dutra. Não é que ele me falou alguma coisa nos bastidores, ou falou para você, ou falou para o senhor Mani. Não foi um papo em off. Ele, dentro de uma entrevista coletiva, ele falou que não contrataria o Júnior Dutra. Passou algumas horas, ele contratou. Então, às vezes, no futebol, Pascoal, o cenário muda com poucas horas, cara. Em poucas horas, a coisa muda de figura. Bom, vamos aguardar um pouco mais com relação à desistência do Corinthians em cima do Henrique Dourado. Eu li a manifestação... O que o Mano está falando, tem todo o embasamento, com base no histórico do comportamento do presidente do Corinthians. Ele fala uma coisa e faz outra. E ele citou 2 exemplos. Então, isso nos leva a crer que essa declaração que ele deu à Rádio Bandeirantes, a gente não pode levar a sério. Não, até pode levar a sério, mas... Não, até pode, mas eu citei alguns exemplos de que ele voltou atrás do que ele disse, ou não? Então não pode levar a sério.
Porque se ele disse de manhã na Bandeirantes que não tem interesse, hoje à tarde ele pode anunciar a contratação do Henrique Dourado. Então é o seguinte, gente, não tem o que falar. Não tem o que falar. Eu não vou ficar aqui discutindo, dando minha opinião, me descabelando sobre uma declaração que não existe. Que não tem validade. A declaração não tem validade. existe, mas ela pode ser esvaziada. Ela não tem valor. Não tem valor. Então acabou. O que eu vou discutir aqui? Nada. Vou esperar os fatos acontecerem. Gente, a hora que acontecerem os fatos, a gente discute. Ó, ótima contratação do Corinthians, vai cair bem, vai entrar no lugar do Casinho. Pagou caro, pagou barato, pagou caro, não, etc. Acabou. Enquanto isso, você pode noticiar a declaração do presidente, mas você não pode garantir que o que ele está dizendo tem alguma validade. Exatamente. Se você chega aqui, o Pascoal chegou aqui, o presidente disse isso. Qual é a conclusão que chega? Não dá para levar a sério. Pelo histórico dele no Corinthians. Bom, vida que segue. Como ele mesmo disse na declaração dele. Vida que segue. Tem outro assunto do Corinthians? Vamos discutir outro assunto agora. O jogo vai amanhã contra o Celtic. Não podemos discutir esse jogo. É um clássico amanhã. O time vai jogar mais de um tempo, o time titular? Ou vai continuar no segundo tempo mexendo? Henrique Dourado vira a página, hein?